Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Bom, eu queria falar hoje sobre mais um projeto de lei que protocolei nessa casa relativo à pandemia que a gente vive e à necessidade de vacinação. Eu vou justificar o projeto antes de apresentá-lo. Primeiro, a gente tem que entender que o Brasil já passa da marca de mais de 232 mil mortes por conta do novo coronavírus. A nossa cidade é o 8º município com mais óbitos dentre as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro, sendo que o mês de janeiro foi para nós aqui em Petrópolis o pior mês em número de óbitos, no qual a gente alcançou, até os últimos dados divulgados pela Prefeitura de Petrópolis, infelizes 516 mortes. Para lidar com qualquer problema público, é fundamental que o Estado brasileiro, a União, os governos estaduais e os municípios tenham uma ação coordenada, uma ação estratégica em política pública e envolvimento com a população. Só que, infelizmente, a gente vive um momento no Brasil no qual temos um presidente que, ora, é omisso, sempre é irresponsável e que na pandemia age de forma genocida. Desde o início lavou as mãos pelas mortes que sofremos, desde o início propôs medicamentos não comprovados para poder tratar o problema do Covid-19 e o pior, fez de tudo para atrasar a vacinação no nosso país. E continua, inclusive, fazendo o possível para que isso aconteça. Lá atrás, vocês vão lembrar, ele falava: não quero saber da vacina da China, entre aspas, a vacina da China. Depois, a gente teve o problema com a COVAX Facility, que é aquela grande aliança proposta pela Organização Mundial de Saúde, onde vários países aderiram e a gente fez corpo mole devido à má vontade do presidente da República. Logo depois, a Pfizer, que fabrica uma das vacinas, disse que enviou 3 propostas ao governo federal brasileiro para a compra de até 70 milhões de doses. E o governo federal declinou perante as 3 propostas. Então, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, infeliz usar esse termo presidente junto do nome dele, mas é o que aconteceu, é o que a gente sofre, além de estar enrolando, está atrapalhando os governos estaduais e as prefeituras municipais na resolução da vacinação para todos os brasileiros e brasileiras. Sendo assim, até o STF, o Supremo Tribunal Federal, teve que se posicionar para liberar que prefeituras e governos estaduais pudessem adquirir a vacina, mesmo que o governo federal não a estivesse se distribuindo através do Plano Nacional de Imunização. Sendo assim, trazendo aqui para a nossa realidade, eu já queria dar uma resposta pública às dezenas de questionamentos que a gente acompanha nas redes sociais, seja nas páginas da imprensa, nas páginas desses vereadores ou da própria prefeitura. Se hoje o município de Petrópolis não tem um cronograma de vacinação, ou seja, um prazo para cumprir cada fase, é por conta da falta de expectativa de vacina. É por conta da falta de expectativa de doses. Porque, infelizmente, a gente espera um governo federal que nunca chega. A gente espera a boa vontade e um ato responsável de um presidente que em nenhum momento da pandemia agiu de forma responsável e proativa com os outros entes da federação. Sendo assim, já que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro um projeto de lei semelhante que aguarda a sanção do governador, resolvi tomar iniciativa e apresentar um projeto de lei que autorize o município de Petrópolis, inclusive movimentando créditos orçamentários, para participar de consórcios com outras cidades, para compartilhar tecnologia com institutos de pesquisa e outros governos e para comprar vacinas reconhecidas pela Anvisa, por mais que não sejam entregues pelo governo federal. Então trago para essa casa a proposta da gente dar mais autonomia à Prefeitura de Petrópolis na compra da vacina, para que a gente não fique dependente
da boa vontade de um governo federal que sempre faltou. E aí, na defesa desse projeto, penso que todos nós vereadores, cada um com a sua relação partidária, cada um com a sua relação no Congresso Nacional, deputados federais principalmente, possam se articular para a gente buscar recursos e garantir que o município de Petrópolis não passe pela situação que está passando, apesar do esforço da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, de até agora não ter previsão de vacinação para além de 5 mil pessoas, porque a gente recebeu menos de 10 mil doses. E aí a população vai poder, dentro do seu direito, ter um cronograma de vacinação, porque o município fica numa situação muito ruim, de querer vacinar, de fazer o esforço, mas de não poder estipular quando vai fazer isso para todas as fases, sequer as fases prioritárias, a gente não tem previsão para vacinar todo mundo. E aí, se nós conseguimos focar esforços, como algumas cidades têm feito, e como essa lei que foi aprovada na Alerj indica, com certeza a gente pode colaborar de uma forma mais assídua e firme nessa situação. Para terminar, senhor presidente, eu queria trazer aqui uma informação que tem nas redes sociais, nas páginas de defesa do SUS. A gente precisa valorizar o SUS e melhorá-lo a cada dia. E é o seguinte, o SUS hoje tem estrutura para aplicar 10 milhões de vacinas por semana. Isso quer dizer que a gente pode aplicar mais de 10 vacinas por hora, em 37 mil postos de vacinação preparados para isso, vacinando 300 milhões de doses ao ano. O SUS se preparou. O Brasil tem sofrido prejuízo, tem sofrido desmonte, mas ainda assim é referência nas campanhas de vacinação perante outros países do mundo. O que falta é vontade política do governo federal, o que falta é vergonha na cara do presidente Jair Bolsonaro de respeitar as vidas perdidas e deixar com que prefeitos e governadores possam trabalhar para a gente superar essa pandemia. E aí não tem jeito. A melhor forma e a mais eficaz de superar a pandemia é a vacinação em massa. Devemos apontar para esse caminho, então protocolei esse projeto de lei para a gente cativar junto ao Poder Executivo essa perspectiva de nos organizarmos e termos a responsabilidade de não só esperar o governo federal, que eu sei que a Prefeitura não está fazendo isso, está se articulando, mas a gente também, enquanto vereadores, buscarmos formas de colaborar com esse momento tão importante. A esperança está aí, a ciência já deu, falta o nosso esforço político para poder garantir que essas senhoras que estão em casa, esses senhores que estão angustiados esperando a vacinação, possam ter uma perspectiva. E aí, quem sabe, né, lá para o final do ano, né, talvez no ano que vem, quando a vacina for avançando, a gente poder respirar um dia mais calmos e felizes, que não vamos ter perdido aí mais de 232 mil vidas do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.